Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo não para, muita novidade, né? Eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Tem atualização do Di Maria, tem também a volta do Rames Rodrigues e muitos outros retornos no São Paulo, colocando o técnico Thiago Carpini em uma situação assim muito esquisita, onde nós estamos vendo que um contexto em que ele não pode, né, que ele vai ter problemas, dias bem problemáticos pela frente, pelo trabalho que ele vem mostrando, pelo trabalho que ele vem desempenhando à frente do São Paulo Futebol Clube. E tem também essa questão da base do São Paulo, né? Tem agora uma a galera está falando, né? Já tem notícias, já tem reportagens falando, né? Se movimentando. Tem movimentos de que o Carpini não usa a base de Cotia e no que isso pode impactar diretamente no desempenho do São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, o maior clube do mundo. Tudo isso e muito mais eu vou trazer pra vocês nesse vídeo. Galera, antes da gente começar, se inscrevam no canal, vão no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. Se inscrever é de graça e deixa o like, gente. O like também é de graça, não custa nada e ajuda muito no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Gente, Thiago Carpini não está usando a base do São Paulo, né? Isso é uma grande crítica, né? Uma das todas as críticas que o técnico Thiago Carpini vem recebendo à frente, né, do comando técnico do São Paulo. Ele não usa a base, ele não sabe movimentar a base ao favor dele. Não é nem que ele seria o responsável para revelar, para trazer grandes craques da base. Não é isso que nós estamos falando, né? É porque nós vimos um trabalho muito mal desenvolvido, muito mal desempenhado no Campeonato Paulista, que a gente gosta de comparar com uma pré-temporada, né? Um local, um ambiente, né? Onde a gente imaginava que poderia fazer grandes testes, né? Testando jogadores recém-contratados, jogadores que não são titulares, com jogadores titulares e até mesmo os meninos da base, os jogadores da base. Por exemplo, um dos nomes óbvios para essa grande crítica ao Thiago Carpini é o William Gomes, né? Ninguém aqui tá falando pro William Gomes chegar e tomar a posição do Rato, do Ferreira, do, sei lá, do Luciano, de alguém do Lucas. Ninguém tá falando isso, né? Só que nós queríamos ver mais, por exemplo, do William Gomes no time do São Paulo. Nós acreditamos também, tudo bem que ali é base por base, o Wellington, né, que tá pra sair aí, uma coisa muito conturbada, o Wellington com o Lanza, tudo bem que é base, mas o Wellington a gente já viu bastante. Nós queríamos ver mais do Patrick Lanza pela questão contratual do Wellington também. Pela questão contratual de nós não sabermos como ele vai continuar, se ele vai continuar ou não, e porque nós precisamos substituir. Tudo bem que tudo indica que vai vir uma contratação de Europa, né, para lateral esquerda, mas nós queríamos ter uma segurança. Caso acontecesse alguma coisa com o Wellington amanhã ou depois, a gente queria ter visto mais do Lanza. Então é um trabalho que falta muito e vai muito também por uma outra linha, não só em campo, né? Para ver o trabalho não é que ele só não é feito em campo com os meninos da base na transição de alguns já prontos, né? É claro que tem que tomar muito cuidado com isso, mas tem uma grande crítica em relação à venda, né? A gente sabe que o São Paulo ele sempre foi de colocar jogadores da base mesclados com o time titular, com os jogadores veteranos e para possivelmente vender, como fez com o Beraldo e como provavelmente vai fazer com o Pablo Maia. Isso faz parte do plano, né, da diretoria do São Paulo, faz parte da estrutura do clube, né? Ganhar muito dinheiro com os jogadores da base. A gente sabe que muitos jogadores nós não queremos perder pelo talento, pela qualidade técnica, mas a gente também tem. São dois lados da moeda no sentido da base do São Paulo. Precisa vender jogadores, precisa formar bons jogadores para vender e trazer receita para o clube. Então isso aí é uma coisa que está pegando pesado e está sendo mais uma das grandes críticas ao trabalho do Thiago Carpini, uma vez que a gente não vê entrega, né? Porque a gente não vê. Se ele não tivesse usando ninguém da base e tivesse montado um super time, aí ninguém ia poder falar nada. Falar, ó, ele não colocou ninguém da base, mas os jogadores contratados, os que lá já estavam, estão jogando demais. Só que isso não aconteceu, né? Não acontece nada. Nem os jogadores contratados, nem o que já estavam, nem o que voltaram de lesão, nem base. A gente, infelizmente, não vê nada no trabalho do Thiago Carpini à frente do comando técnico de São Paulo. Essa é uma das grandes críticas. Esse assunto da base está começando agora, está começando a surgir, está batendo pesado nas costas do Carpini e eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Galera, retornos que preocupam demais, são retornos excelentes, são retornos espetaculares para o São Paulo, só que a gente vê ali que o Carpini, ele talvez ele não tenha a bagagem, a gente sabe que ele não tem a bagagem e talvez nem o jogo de cintura para lidar com essa situação. Por exemplo, Ferreira aparentemente está virando titular do Carpini.
né? O Ferreirinha tá virando titular e de uma forma merecida, vem jogando muito bem. E ele é um ponto esquerda, né? O tão sonhado ponto esquerda que o São Paulo ficou contratando vários jogadores, Pedrinho, Marcos Paulo, vários jogadores do São Paulo não conseguia, Everton Felipe, não conseguia encaixar naquela posição. Teve vários jogadores. E aparentemente com o Ferreirinha, deu certo. Né, trouxe o Ferreirinha e o Eric começou melhor, o Ferreirinha agora, o Eric deu uma caída, o Ferreirinha começou mal e agora tá jogando muito bem. E aparentemente o São Paulo chegou, né, encaixou com o Ferreirinha. Então hoje nós temos ali 3 jogadores possivelmente titulares, que vou falar só 3, tá, do ataque. Lucas, Ferreirinha e o Caleri voltando também. Então nós temos o Caleri e o Ferreirinha que são titulares, o Lucas que é titular absoluto e tem mais outros 3 nomes, na verdade 4, que não dá pra saber como é que o Thiago Carpini vai lidar com isso. Tem o Wellington Rato na direita, que é um dos titulares, né, que é um dos titulares do time do São Paulo e muito provavelmente será titular com o Carpini caso volte a tempo, né? O Rato estando disponível a tempo, seja um dos titulares do São Paulo. Tem o Luciano, que, como é que o Carpini, nós temos uma impressão, nós temos uma situação em que todo mundo acha que o Luciano manda no time de São Paulo, esse aí não pode virar banco, a gente entende, imagina que o Carpini talvez nem consiga tirar o Luciano do time de São Paulo, uma situação meio maluca. Tem o Nestor voltando também. Então tem muito cara, tem Rato, Luciano, Nestor, todos esses possivelmente titulares do São Paulo. Carpini, vocês acham que o Carpini, acho que ele não tem como lidar com esse elenco. Ainda mais do jeito que nós estamos ouvindo, que tem líderes no elenco, que tem panela no elenco. O Alisson ele não vai tirar. O Pablo Maia é um dos melhores do time. Fica sobrando poucas posições pra muito jogador. E jogador que aparentemente tá mandando no São Paulo. Não dá pra cravar isso aqui, mas é a impressão que a gente tem. Com a fala do Lucas, com o que o Rafinha fez, com o que a gente vê do Luciano, falam do Alisson também, que tem uma panela ali, uns líderes, estão falando isso aí. Então o Carpini não tem cancha pra isso, não tem como. O Carpini, infelizmente, não tá conseguindo lidar com essa situação e nós precisamos arrumar isso. Precisamos de um cara que manda, precisamos de comando no São Paulo. Comando. São bons jogadores, de novo, a gente esbarra nessa do elenco. São Paulo tem um elenco fortíssimo, tem um elenco muito capacitado, tem condições de fazer coisas diferentes. Mas, de novo, né? Cadê o comando? Sempre falta uma coisinha. Quando a gente tinha bom técnico, não tinha time, não tinha elenco. Agora que tem elenco, não tem técnico. É impressionante. Parece um cobertor curto. E quem que tá voltando daqui a pouco? Rames Rodrigues. Começou titular aí no último jogo contra a Romênia pela seleção da Colômbia. E tá jogando demais. Não é que ele tá jogando demais, ele é a mesma bola. Sempre que ele jogou no São Paulo, ele jogou demais. Né? Por mais que ele não tivesse tão bem, uma ou duas jogadas você fala assim, esse cara ele é genial. E agora, Carpini, como é que você vai fazer pra não colocar o Rames? Qual que vai ser a mentira que vai ser contada pra nós? Porque aí você tem aí Lucas, o Galopo você já esqueceu, né? O Galopo já foi esquecido, mas você tem Lucas, vou começar pelo meio de campo, Pablo Maia e Alisson, né? Esses daí não são intocáveis. O Pablo Maia merece não ser intocável, o Alisson eu nem gosto. Mas enfim, é um dos titulares aí, Alisson. Lucas, Luciano, Nestor, Rato, Ferreira e Caleri. Só que você tem o Rames voltando, que é o mais capacitado, que é o melhor tecnicamente, né? Junto com o Lucas ali, o Rames ele é o mais capacitado e jogou meio tempo pela Seleção da Colômbia e começou no jogo contra a Espanha, foi um dos protagonistas do jogo, né? Não fez o gol, mas é um cara, protagonista não, teve destaque. Começou jogando contra a Romênia, se eu não me engano, né? E faz belíssimas partidas. Começou jogando. O técnico da Colômbia veio tirar sarrinho aqui da situação do Rames do São Paulo, né? Por que não joga, por que não entra mais? E aí, Carpini, como é que você vai lidar com isso? Porque você tem aí o que aparentemente tem uns titulares, o Luciano não fazia parte dos titulares. Se pegar o time que ganhou a Copa do Brasil com o Dorival, era Lucas, Nestor, Rato e Caleri, os titulares. Luciano não fazia parte. Luciano era o 12º jogador, podia ser, mas não era titular. Com você, a gente vê que o Luciano é um titular. Então você tem tudo isso. O Ferreira muito bem adaptado, que agora você não pode tirar do time, porque é uma característica diferente de ponta esquerda. E o Rames Rodrigues chegando, porque agora vai falar o quê? Lá ele consegue jogar, aqui não. É sempre essa discrepância de informação, é sempre essa papagaiada, né? Que nós não vamos encarar, nós não vamos poder admitir. Então, o time tá aí, galera. Agora vamos falar uma coisa boa, porque assim, o Carpini, ele, infelizmente, a gente sabe que não sabe lidar com isso, mas o time tá aí, né, galera? O time é forte, é muito bom. Olha quanto jogador nós falamos. Não dá pra você montar um time. Independente do que o Luciano tá fazendo, se torce o nariz, independente de tudo, todo aquele contexto que a gente já tá muito acostumado, né? Porque nós respiramos, nós vivemos São Paulo. Independente de todo esse contexto, olha o time de São Paulo, olha a chance que nós temos de montar um ataque. Isso porque eu não falei do Bobadilla e do Galopo,
São 2 jogadores capazes também. Não falei do Ferrarese na zaga, aí é mais zaga, eu falei mais do ataque, mas tem Bobadilha, Galopo pra jogar. Ah, o André Silva. André Silva, o pouquíssimo que nós vimos, é bom jogador. É um cara que pode até jogar com o Caleri numa de 2 atacantes. André Silva um pouquinho mais pra trás. Pode jogar com o Caleri. É muito jogador, é muito jogador, é muito jogador e infelizmente pra mim falta técnico, quero saber a opinião de vocês. E galera, Di Maria, notícia estarrecedora envolvendo o Ángel Di Maria, jogador que o São Paulo tem interesse, Júlio Casares já falou isso, né, e que poderia estar rolando uma possível negociação de bastidores, porque nós já ouvimos jornalistas falando isso. Acontece que nós tínhamos uma situação em que era certeza que o Di Maria iria voltar pro Rosário Central, né, iria encerrar sua carreira no Rosário Central, time lá dele que ele começou, e ia começar lá no Rosário, e aí o que aconteceu? Ele está no Benfica jogando muito bem, já chegou no Benfica, só que aparentemente ele está sofrendo ameaças pesadas lá no Rosário Central. A família dele está sofrendo ameaças lá e tudo indica que pela segurança, por tudo que está acontecendo, o Di Maria não vai voltar de jeito nenhum pro Rosário. Então abre uma nova aba, só que assim, o que dificulta isso na vida do São Paulo? Dificulta que aparentemente o Benfica quer ficar. Nós tínhamos quase certeza que o Di Maria não iria continuar no Benfica, não iria continuar na Europa. Mas como ele joga demais, como ele é muito diferenciado, o Benfica neste momento quer continuar. Estão falando de renovação com o Di Maria. Eu espero que dê errado e eu espero que o São Paulo comece as tratativas, comece um possível negócio com o Di Maria, uma vez que ficou muito distante, muito difícil ele voltar pro Rosário por conta de tudo que tá acontecendo. Gente, não dá nem pra eu falar direito tudo aqui, mas aparentemente o negócio tá feio lá. Uma coisa muito feia de se falar. Eu nem fui a fundo, mas tudo indica que o Di Maria não encerra sua carreira no Rosário. E aí, o Casares já falou que monitora, né? Que o São Paulo tem interesse no Di Maria. Ele desmentiu outras pessoas de dentro do São Paulo que falaram isso. Ele falou: existe uma situação entre São Paulo e Di Maria e as coisas podem dar voltas. Uma negociação parecida com a do Rames, né? Bem na surdina. E eu queria demais, né? Nós estamos precisando de mais jogadores, né? Já tem tudo isso e mesmo assim não consegue ganhar no Novo Horizontino que falta técnico. Então você precisa ter. O São Paulo precisa ter 20 estrelas, 20 craques, porque né, o técnico simplesmente não consegue escalar. Então você tem que ter só jogador medalhão, porque não é possível. É claro que eu tô brincando, é claro que se a gente tivesse um técnico lúcido, colocaria o Lucas com o Rames, né, ali pra jogar. Aí você monta com o Rato e com o Caleri, com o Ferreira e com o Caleri, com o Eric, com o Caleri, com o André Silva, com o Caleri. Aí você vai montando o time. Dá pra fazer, a gente sabe que dá pra fazer e dá pra montar. Mas eu adoraria. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Tudo que tá implicando agora é uma possível renovação do Di Maria com o Benfica, o que interromperia demais em uma possível vinda do Di Maria pro São Paulo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.